Espírito Santo, vinde falar em mim. No mês de setembro, aqui no Brasil, celebramos o mês da Bíblia. E é neste mês também que celebramos o dia de São Jerônimo. Este santo foi muito importante na história da Bíblia, porque foi ele quem traduziu as primeiras Bíblias para outras línguas. Ufa, que trabalhão que ele teve, não é? Mas afinal, o que é a Bíblia? Bíblia é o conjunto de livros. O nome Bíblia lembra biblioteca, porque são muitos livros juntos. Ao todo, são 73 livros, divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento começa falando da criação do mundo e conta também histórias de pessoas importantes, como Moisés, o rei Davi, os profetas Isaías e Elias e também de muitas outras pessoas bem legais. Mas o foco principal dessa primeira parte é falar da vinda do Messias, aquele que ia nos salvar. Já no Novo Testamento fala sobre o Messias, que é Jesus. O próprio Deus veio como homem e ficou aqui, pertinho da gente. Quem escreveu alguns desses livros foram o que chamamos de evangelistas. São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João. Todos eles contaram a história de Jesus. Cada um contou do seu jeitinho, toda essa história de Jesus, o que ele viveu, como viveu e os seus ensinamentos. No Novo Testamento também tem cartas e livros escritos pelos apóstolos de Jesus, depois que ele ressuscitou e subiu aos céus. Conta como eles viveram e toda a caminhada dos apóstolos formando a nossa igreja. Todos esses livros foram escritos por homens, mas todos eles com a iluminação do Espírito Santo. Por isso que chamamos a Bíblia de Palavra de Deus, porque Deus usou o homem para escrever o que ele queria, para que a gente soubesse. Do mesmo jeito, nós também, para ler a Bíblia e entender, precisamos estar inspirados pelo Espírito Santo. Então vou dar aqui uma dica. Lembre-se sempre de rezar a oração do Espírito Santo toda vez que ler a Bíblia. Mas Wagda, tem algumas histórias complicadas, às vezes eu não consigo entender nada. Calma, vocês ainda são crianças. Não conseguem pegar uma Bíblia e entender. Eu mesma às vezes não entendo várias coisas. Dá para entender as historinhas aos poucos, porque a Bíblia tem palavras difíceis mesmo. Alguns textos meio estranhos. Então sempre peça a ajuda do papai e da mamãe, do padre ou da sua catequista. Você pode até pesquisar na internet junto com o papai e a mamãe. Existem várias explicações que alguns santos deixaram escritos sobre interpretações dessas partes da Bíblia. Mas sempre iluminados pelo Espírito Santo, vamos conseguir entender cada dia um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. A Bíblia Católica, ela traz 73 livros, sendo 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Uma questão importante é a gente entender que é Jesus o centro da Sagrada Escritura. Antes de Jesus é o Antigo Testamento, depois de Jesus é o Novo Testamento. Estes 73 livros, eles não estão colocados de qualquer modo aqui na Sagrada Escritura. Eles têm uma ordem. E é isso que nós vamos olhar agora. Você pode imaginar uma estante com 8 prateleiras. É legal isto. Uma estante, você vai ver aqui nessa imagem, com 8 prateleiras. Cada prateleira tem uma série de livros, um grupo de livros que correspondem a
um conjunto próprio. Então, os primeiros 5 livros formam o grupo chamado de Pentateuco. É uma prateleira. O segundo grupo são 16 livros, são os livros históricos. Depois nós temos os livros sapienciais, que são 7. E, na sequência, a gente encontra os livros proféticos. São 18 livros proféticos. Temos aqui os profetas maiores, os profetas menores, neste conjunto de 18 livros dos profetas. Estes que nós falamos até agora são os 46 livros que compõem o Antigo Testamento. E temos também o Novo Testamento. O Novo Testamento ele começa com os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Conforme você pode ver na imagem, ele também está separado como uma prateleira correspondente a eles, né? Própria para eles. Em seguida, a Bíblia nos apresenta, traz aqui na Bíblia, os livros do Corpus Paulinus. São 14 livros do Corpus Paulinus, que são as cartas de Paulo, escritas para as comunidades. Coloca-se também aqui Hebreus. Os estudiosos têm um consenso de que Hebreus não foi escrito por Paulo, mas está no contexto do Corpus Paulinus, que é esse conjunto de livros característicos da pessoa de São Paulo. E encontramos também as cartas católicas, também dirigidas às comunidades, que foram escritas por outras pessoas, alguns apóstolos, e eles puderam orientar também as comunidades dos primeiros anos do cristianismo. E por fim, o Apocalipse. 8 prateleiras separadas em Antigo Testamento, Novo Testamento. Como você pode ver, a Bíblia é bem organizada. Nós recebemos da tradição essa maravilha. Os livros inspirados por Deus, que trazem uma mensagem para a nossa salvação, para nos orientar no caminho que devemos seguir, no seguimento de Jesus. Então nós recebemos esse presente. Incendeia minha